Bom dia, povo progressista do Brasil. Hoje eu estou fazendo o meu vídeo num cenário diferente. Eu estou num sítio na região de montanhas aqui do Espírito Santo. Estou próximo ao centro de Domingos Martins, Marechal Floriano. É uma região belíssima. Quem tiver a oportunidade de conhecer, não perca tempo. Vai gostar muito dessa região. Então, gente, as coisas continuam acontecendo em Brasília, ainda muito, né, sobre aquela questão do dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe de Estado, né? E infelizmente poucas coisas têm acontecido depois disso, já que todas as instituições do próprio governo estão praticamente parado trabalhando em cima dessa questão, de punir os verdadeiros culpados por tudo isso, né? E aí tem outras informações também, até do cartão corporativo do presidente, né? Eu vou até começar falando sobre isso agora, muito rapidamente. A intenção hoje é fazer um vídeo mais curto, já que a minha estrutura hoje está um pouco comprometida. Em relação ao cartão corporativo do presidente, a gente tem uma informação com uma entrevista de Luiz Fernando Toledo, jornalista. Ele disse que só em 2022 o governo ele gastou em torno de 22 milhões, só em 2022. O que fica estranho, né? Já que ele gastou 27, quer dizer, 5 milhões foi nos outros 3 anos e 22 milhões nesse último ano. Faz até um certo sentido ele gastar muito mais no ano de 22, que era o ano da eleição, onde ele torrou o dinheiro da gente com motocicletas, enfim, aqueles gastos enormes em padarias, através exatamente dessas questões das motocicletas e outras compras de voto que ele andou fazendo, com certeza, com um cartão corporativo. Como falei, meu vídeo vai ser curto, hoje eu só estou dando só essa informação que tem que ser investigado. Tudo aquilo que ele gastou que não deveria ter gastado, ele tem que devolver aos cofres públicos. Ele tem muita mansão aí para o governo tomar e cobrir os rombos que ele deixou nas contas. Tem muita casa, muito imóvel, só com dinheiro público comprado em 51. O que, aliás, esse cartão corporativo e a rachadinha justificam essa compra de imóveis em dinheiro vivo. Então, outra coisa que eu quero falar com vocês, que parece uma coisa de brincadeira, uma piada, né? Mas que eu achei bem bacana para trazer para vocês. Não vou citar os nomes aqui, mas um bolsonarista e um petista fizeram uma aposta, quem ia ganhar as eleições, né, e tal, e a aposta foi paga. Como é que foi paga essa aposta? O bolsonarista, ele carregou o petista num carrinho pela cidade lá, tal. Olha, isso aí é fato sem importância nenhuma, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero falar é que isso foi feito com bom humor, isso foi feito assim com respeito à amizade que os dois tinham, que é possível, né? Isso mostra para mim, né, que seria assim possível ter feito uma eleição sem esse ódio absurdo, né, onde infelizmente a direita atirou e a esquerda morreu. Em várias circunstâncias foi isso que aconteceu. Poderia ter sido assim, uma eleição pacífica. O exemplo dessas duas pessoas acho que mostram isso. É claro que o cara que perdeu, ele não ficou muito satisfeito, mas ele cumpriu a promessa com o bom humor que deveria ter sido assim, né, durante a campanha toda, com esse espírito de bom humor, de respeito às instituições. Outra coisa aqui, olha só, gente, o governo Lula agora, ele dispensou 40 militares, né, depois que a Janja mostrou para o presidente Lula os estragos que foi feito com os móveis. Vem passando um carro aqui agora, gente. Vou esperar o carro passar. Eu estou aqui de frente para a rua, aqui no sítio, em frente a onde eu estou, passa uma estrada, né, e vai ter uns movimentos de carro aqui. O carro está passando. Eu prometo que meu próximo vídeo vai ser na área interna aqui da casa e a gente não vai ter mais esse problema. Então, gente, a Janja mostrou para o Lula o estrago que foi feito nos móveis, né? Muitos móveis foram destruídos e tal, e aí, enfim, o Lula resolveu, então, dispensar esses caras, porque eles estavam ali para cuidar disso e não cuidar. Uma dessas pessoas que foram dispensadas, foi olha só o nome da figura, Marcelo Ustra da Silva Soares.
Isso mesmo, primo do Ustra, do Carlos Alberto Brilhante Ustra. É claro que o fato do primo dele ter sido um criminoso, que torturou tanta gente, que matou tanta gente, que destruiu várias famílias naquele momento da ditadura militar, isso não significa que ele também seja. Não significa. Mas ele foi colocado lá pelo Bolsonaro. Aí já começa a gente a ter uma outras ideias. Bolsonaro é fã do Ustra e trouxe o primo do Ustra para dentro do Planalto, né? Se pudesse, ele traria até o próprio Ustra, né? As ideias do Ustra já estavam no Planalto assim no dia que o Bolsonaro botou o pé lá dentro. As ideias de terror, de autoritarismo, todas as coisas que eram características do Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror da ditadura militar. Aliás, a ditadura militar em si já foi um terror, né? Então ele foi exonerado, tarde demais, e talvez até tenha ajudado muito a participação dele ajudou muito no quebra-quebra que teve na tentativa de golpe. Agora, a coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: por muitas vezes eu venho criticado as igrejas evangélicas pelo apoio que vem dado ao ex-presidente Bolsonaro, apoio incondicional em tudo que ele fizesse, qualquer coisa que ele fizesse. Eu cheguei a ver um pastor, acho que foi o próprio Malafaia que disse, né, que não, o Bolsonaro xinga palavrões, mas o povo crente se identifica com isso. Não se identifica não, né? Uma pessoa que é cristã de fato não se identifica com as palavras do Bolsonaro não, mas as lideranças da igreja trouxeram informações e verídicas sobre essa questão do Bolsonaro, e o Bolsonaro acabou virando, além de mito, né, quase que um santo dentro das igrejas evangélicas. Só que algumas igrejas estão reagindo a isso, o que eu acho muito bacana, e eu torço muito por isso. Eu torço que outras igrejas também venham a seguir esse passo para tirar de vez o bolsonarismo de dentro da igreja. Não que tenha que entrar o lulismo, tem que entrar o petismo, que tem que entrar o socialismo, mas que tem que entrar Jesus Cristo dentro da igreja, né? Que Jesus Cristo não está dentro da igreja. Faziam marchas para Jesus, onde com certeza Jesus não compareceria. O Espírito Santo, a marcha para Jesus, teve um revólver de 3 metros sei lá, um enorme. Jesus não estaria nisso não, gente. Para com isso. Isso não é o Jesus. Nesse Jesus que estava nessas passeatas em apoio ao genocida, nesse Jesus eu sou ateu. Sinceramente eu sou. O meu Jesus é outro. Então, a gente vê hoje algumas manifestações de algumas igrejas, que eu acho bastante saudável isso para a construção de um novo cristianismo no Brasil, porque essa ideia de cristianismo ela tem que ser apagada, né? Embora muitas dessas igrejas que hoje estão aqui falando contra o ato do dia 8/1, muitas dessas igrejas não participaram das campanhas que o Bolsonaro estava fazendo, né? Mas tomara que outras sigam esse exemplo também, de ficarem fora dessa política suja que é o fascismo. Vamos tentar. O vento está muito forte aqui, talvez o som fique ruim, mas de qualquer forma eu vou tentar fazer o vídeo, né? A Igreja Evangélica Confissão Luterana do Brasil pediu a devida apuração das responsabilização das pessoas envolvidas. Ou seja, não está defendendo ninguém não. Tem que ser, quando fala que está pedindo que essas pessoas sejam responsabilizadas, é porque acha que ali houve um crime e que essas pessoas têm que pagar por isso. Eu vou citar uma por uma das igrejas que estão aqui. Aliança Batista do Brasil exige das autoridades as medidas cabíveis para conter a barbárie que se apresenta e tende a se aprofundar. É verdade, essa barbárie tenta se aprofundar. Então, quando a igreja ela lança esses manifestos, ela está dizendo para o público dela, para os fiéis dessa igreja: olha, não entra nessa não, né? A Igreja Presbiteriana Unida repudia veementemente os atos golpistas ocorridos em Brasília e reforça o seu compromisso histórico na defesa da democracia e a resistência ao autoritarismo. Olha, eu acho isso fantástico. Acho isso fantástico. Mais um caminhãozinho passando aqui na estrada de frente onde eu estou. Igreja Metodista
publicou uma nota de repúdio aos atos violentos de vandalismo em Brasília. Muito bom. A Frente de Evangélicos do Estado de Direito. A fé em Cristo não se coaduna com a barbárie. Assim, cada evangélico que se coloque do lado do Estado democrático de direito. Aquilo que eu estou falando, você não precisa ser petista, ser socialista, não precisa também ser comunista, nada disso. O que você precisa é ter responsabilidade com o Estado de Direito, que fora disso, a barbárie vai crescer no Brasil. Né? E a gente vai ver muita tortura, a gente vai ver muita morte. Se esse golpe passa, você pode ter certeza que muita gente que estava defendendo a democracia estaria preso hoje, estaria sendo torturada e muitos até assassinados. Porque foi isso que aconteceu no golpe militar de 64. Né? Que durou até 1985. A intenção de quem estava no poder nesse período, de 64 a 85, era tortura mesmo. Eu servi o exército em 1983, já quase no final da ditadura. Então, teve um exercício onde eu participei, treinamento, né, onde participei, em que a gente aprendia a colocar as pessoas no pau de arara. Num exercício de guerra, você não tem que aprender a colocar o seu adversário, o seu inimigo, num pau de arara. Você tem que prendê-lo, você tem que, ou então matá-lo para salvar a sua própria vida, que é assim que funciona uma guerra. Isso são crimes, inclusive previstos na própria ONU, né? São crimes de guerra. Mas eles não ensinavam isso para você matar um inimigo, um possível invasor do Brasil, que o Brasil nunca teve inimigos a fim de invadir. Mas não, isso era para você fazer isso com os seus presos políticos. Então eu aprendi, tive que aprender isso lá, graças a Deus já não me lembro mais como faz, né? Eu apaguei muitas coisas que aprendi naquela época, mas era isso. Então se o Exército entra hoje, porque o Exército participou disso, isso está claro, as Forças Armadas participaram muito mais até pelo Exército do que pela Marinha e Aeronáutica, mas está evidente que as Forças Armadas participaram disso, então estaria muita gente agora sendo torturada, muita gente agora teria sido assassinada. Uma igreja que se diz cristã de fato tem que estar longe disso. Não era. Eu sou formado em teologia, né? Fiz faculdade livre de teologia há alguns anos atrás, né? E a minha monografia foi exatamente sobre a ética cristã. E o que o cristão, na minha opinião, ele tem que estar sempre pensando? É claro que ele nunca vai fazer, mas ele tem que estar sempre pensando, diante de uma situação, o que Jesus faria em meu lugar? Muitas vezes a gente não vai fazer isso, é claro. Jesus Cristo era santo, eu não sou santo. Mas eu tenho que pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Jesus quebraria o Planalto do jeito que está se propondo a fazer aqui agora? O que Jesus faria se Jesus estivesse aqui agora? Participaria de tudo isso? Jesus apoiaria a tortura? Eu estou com o chapéu do Ustra na minha mão, como estava lá o Magno Malta, que é pastor evangélico. Então, por que ele não pensou? Jesus usaria um chapéu desse? Um boné desse? Então, isso que é a ética cristã. Eu tenho que pensar sempre, mesmo que eu não siga, mesmo que eu não faça, mas eu tenho que estar sempre pensando, o que Jesus faria em meu lugar? Gente, como eu disse, meu vídeo seria curto hoje. Eu peço a vocês que dê o like para a gente continuar fazendo esse trabalho. Se inscreva no canal também, para o canal continuar crescendo, para a gente continuar combatendo esse autoritarismo que hoje está aqui assolando o Brasil. Uma vez que esse autoritarismo seja vencido, que a gente venha trazer propostas positivas para o crescimento da nação, para que essa nação se torne cada vez mais uma nação solidária, onde todos nós poderemos usufruir da grande beleza, da grande maravilha que é a democracia. Um grande abraço a todos. Enfim, daqui a pouco, se surgindo alguma coisa, a gente volta a falar com vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.